Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo pela foto, a gente vai entender um pouquinho de como foi que eu fiz esse projeto desses copos aí Stanley, né? Então foi a modelagem completa desses copos, tá bom? E o look dev no final, a gente fez o look dev no Octane, C4D, eu abri a UV no Maya. Bem, basicamente a parte do copo em si, eu comecei por ela porque ela foi bem mais tranquila, então não tem muito mistério, tá? Foi basicamente peguei um cilindro de C4D e fui modelando ali algumas partes. Fiz aquela bolinha que tem no meio do copo e senti que tava faltando tipo uma linha que fica entre a parte de metal e a parte de plástico. Então eu só fiz alguns cortes, fiz alguns extrudes e coloquei ele para dentro, e aí ficou essa linhazinha embaixo, tá? Depois que a gente fez o copo, eu parti para a tampa. E bem, a princípio eu não sou um modelador que sabe modelar qualquer coisa, então eu meio que peguei essa tampa de propósito para me desafiar a entender a lógica. Então eu já dou um spoiler para vocês, eu não consegui fazer de primeira, tá? Eu não cortei o vídeo assim, já acelerei bastante, mas eu não cheguei a cortar o vídeo, tá? Então assim, eu cheguei a modelá-la por completo aí nessa primeira tentativa, só que não ficou bom. Eu acabei errando algumas partes durante a modelagem, no sentido que eu acabei não conseguindo colocar as linhas de contenções depois no final, porque ficou muita linha acumulada num canto só, e aí eu acabei mexendo na geometria, tentando consertar um erro e outro, e aí foi só ladeira abaixo. Então, bem, mas assim, a modelagem basicamente dela foi, eu tinha ela aqui, eu tenho esse copo, então eu olhava a foto, olhava o objeto que eu tenho aqui em casa, e aí eu notei que eu acabei mexendo nessa parte do vídeo, eu acabei mexendo na geometria, no círculo perfeito que tinha em volta, e acabou, né, ficando bem ruim. Eu tentando corrigir aí os N-gons que tinha, os loops também, que não estava funcionando direito. Eu acabei achando também algumas partes que eu acabei duplicando uma linha sem querer. Então eu abusei bastante também do Loop Path Cut. Loop Path Cut não, do Knife Cut, né, que é o Line Cut aí do C4D, que você consegue fazer as linhas direto ali na mão, sem ser num loop. Então eu abusei bastante. Uma das minhas maiores dificuldades foi tentar fechar esse loop, né, essa parte de lado, porque foi um pouquinho complicado para mim entender o que estava acontecendo na geometria, no sentido assim, você olha para o objeto e você pensa, como é que eu vou chegar naquele resultado, sabe? E aí eu quebrei cabeça, depois eu tive uma brilhante ideia de pegar uma esfera, um círculo perfeito, e aí eu usei esse círculo por cima da minha geometria. E aí com esse círculo eu usei um snap de points, né, para mim poder ajustar o círculo de novo, para ele ficar perfeitinho. Então meio que salvou aí meu círculo, porque tava tudo cagado já essa parte da malha. Mas como eu falei, eu não consegui fazer de primeira, então eu abri o Octane, via se a sombra estava legal, se a malha do objeto estava boa. Então assim, algumas partes eu realmente abusei ali bastante do line cut para mim poder não colocar muita contenção, porque quando você faz uma contenção ela pega no seu loop inteiro, e aí quando você tem um círculo e coloca contenções, esse círculo vai perdendo o formato circular dele, né? Então por isso que foi uma grande dificuldade para mim também fazer esse objeto aí, essa tampa. Não sei se vocês conseguem ver ali a hora do vídeo, mas assim, o copo, a parte principal do copo ali, eu acho que eu fiz em questão de meia hora, eu acho. Mas a tampa, eu acho que levou mais ou menos umas 5 horas, porque como eu falei, eu tive que refazer a tampa.
Então depois que eu fiz toda essa parte aí, vocês dá para dar uma observada, eu ainda fui tentar corrigir para poder entender o que estava acontecendo, mas não ficou bom, tá? Teve muitas falhas, aí eu corrigi, voltei, e aí teve linhas que começaram a sair de dentro do objeto, uns loops estranhos, aí eu falei assim, quer saber? Não rolou. E aí eu fui lá e resolvi fazer de novo ela. E aí para fazê-la de novo, eu já tentei uma abordagem um pouquinho melhor. Eu já peguei um disco, como eu tinha feito antes, mas aí eu coloquei muito mais não, né? Mas eu coloquei mais linhas já para tentar manter o ciclo e ter mais linhas já perfeitas no projeto. Então eu tentei primeiro ali apagando o meio, e aí meio que deu certo, né? Eu botei algumas músicas ali para mim poder relaxar durante a modelagem. Então ali eu fui lá, curvei e para não cometer o mesmo erro, eu fui fazer uma abordagem diferente, né? Então comecei meio que de baixo para cima ali do objeto. E onde eu parei um pouco foi nessa parte, porque eu não queria manter um triângulo, sabe? Eu tava tentando já não ter um Enigon logo no início ali da modelagem. Então vocês podem reparar que eu quebrei um pouco a cabeça aí nessa parte, porque eu não queria manter esse Enigon aí. Acabou que no final eu juntei um ponto no outro ali embaixo mesmo. Outra coisa, né, que eu queria, acho que eu vou um pouco mais para frente, mas nessa, diferentemente do outro, eu já comecei a fazer algumas linhas de contenções já no início da modelagem. Então eu tive um pouco mais de... eu acho que não é mais o recomendado, mas para mim ajudou mais fazer essas linhas de contenções logo no começo. Então dá para reparar aí que eu peguei o line cut e fui fazendo já aí. E eu sempre olhava como estava a malha do Subdivision para mim ver se eu tinha feito alguma coisa de errado. Então quando eu reparava que a malha estava muito estranha, então eu já sabia que alguma coisa eu fiz de errado, e aí eu já tentei corrigir. Graças a Deus eu consegui corrigir os defeitos desse, tá? Diferente do outro, né, que eu acabei refazendo, esse eu não precisei refazer. Lá pro final eu tive que apagar algumas coisas que eu acabei errando, mas não precisei refazer. Eu queria também manter aquela linha que tinha ali em cima, tipo uma linha de corte, eu consegui também trazer ela, então ficou muito bom. E usei um Symmetry para poder replicar os dois lados, então me ajudou também bastante nisso aí. Depois eu trouxe o objeto de volta para ver se encaixava no copo, e a minha dificuldade maior foi para me fechar o objeto, né? Porque ele não é um círculo perfeito, ele não fecha, então para mim foi um pouco difícil entender como é que eu fecharia. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer um extrude direto para baixo e depois ir fechando as laterais. E é aí que eu consegui depois fazer um extrude na malha inteira e dar um pouquinho de espessura para o objeto. Então me ajudou bastante. Depois foi só fechar mesmo esse círculo aí, e o loop não estava funcionando, eu não entendia porquê. Depois eu vi que tinha um caps do extrude que estava lá embaixo, e aí eu apaguei ele, e aí eu consegui fechar o círculo, né? Eu ajustei ali a posição dele, e depois eu tive que apagar algumas faces de baixo, porque quando eu aplicava o Subdivision elas não estavam esmufando direito, por assim dizer. E aí por conta disso eu tive que apagar várias faces de baixo e meio que deixar só as faces de cima mesmo. Tá? Para mim foi melhor, como embaixo também não é utilizável, não vai ser visível também. O importante é que em cima ficasse perfeito. Estava observando também ali as bordinhas, como é que eu ia deixar, mas também não queria, como eu falei, aplicar muita subdivisão no meu projeto. E aí, para finalizar, né, eu coloquei ali aquela abertura que fica ali na tampa. E depois que eu terminei essa abertura ali, eu usei o line cut, né, fui verificar se no copo estava bonitinho, encaixou.
E aí eu fui partir para fazer agora o abridor de lata, né? Que é essa parte de metal em cima, que também foi bem tranquilo de se fazer, tá? Então eu usei o Symmetry para juntar os dois lados, fiz um pequeno extrude, coloquei algumas linhas de contenção e, bom, estava encaixado perfeitinho o copo com o abridor, né? Então vocês podem ver que ficou bem legal, bem feito. Eu gostei bastante do resultado. Depois eu levei para o Maya, porque eu prefiro abrir OV no Maya, eu aprendi a abrir OV no Maya, então para mim foi melhor. Não é muito complicado, tá? O importante aí é só você abrir ela bonitinha. Então quando você abre um círculo, né, abrir a parte de fora, a parte de dentro e abrir a tampa e também abrir o abridor de lata. Depois eu levei para o C4D de volta. E aí o Substance, o nosso amigo, foi onde eu usei para texturizar, tá bom? Então, para texturizar não foi complicado, depois que a UV já estava aberta, a gente leva para o Substance, faz o bake, né, da malha ali, para poder aplicar os objetos bem tranquilo. Então coloquei um material de borracha, coloquei um ferro, um material escovado para ter aquelas linhas, né, bem legais. Eu acabei trocando um pouquinho antes do final ali, porque eu achei um outro material também muito bom. E aí eu levei de volta pro Octane e quis fazer um adesivinho. Então basicamente eu peguei um círculo, depois eu peguei um bevel, um bend, para eu poder dar uma curvadinha como se fosse o adesivo estando um pouquinho para fora, tá? Eu consegui também na internet esse cenáriozinho que você usa para poder fazer a apresentação dos seus objetos, então ajuda bastante também, tá? Eu acabei não fazendo o look dev nesse cenário aí, eu vi um outro que é bem parecido na verdade, mas foi um outro que é de uma escala menor, bem mais próximo. Então foi por esse que eu fiz, tá? Então eu fui ali aplicando as texturas do cenário e um HDRI legal e uma câmera, né, bacana. Uma coisa que infelizmente eu reparei é que eu fui fazer o look dev e como eu tenho 2 monitores, eu deixo o look dev na tela de cima. Então vocês vão ver aí eu aplicando as texturas, mas não dá pra ver eu trabalhando na textura de fato com o Octane. Então infelizmente vocês não vão ver ali o Octane mudando de fato como foi que aconteceu. Mas o resultado foi aquele que a gente viu no início do vídeo, tá? Então basicamente eu tô aí, ó, colocando os adesivos, colocando a textura dos copos, dos metais, tá? E foi isso. Prometo que da próxima vez eu vou gravar a tela do Look Dev, tá bom? Para vocês não ficarem sem poder ver, mas o resultado final foi esse, tá? Eu gostei bastante do que a gente conseguiu fazer. Foi um dia inteiro de trabalho, porque eu passei muito tempo ali na tampinha, mas fico feliz que eu tenha chego no resultado muito próximo do real, tá? Então espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e até a próxima.